Salve alvinegros e amantes do futebol, respeito estrela solitária de General Severiano, sejam muito bem-vindos, canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. De antemão já peço a vocês, meus amigos, quem puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilhe, inscreva-se no canal, que é importante para o YouTube View, quanto quem fala e quem ama isso aqui. Estrela solitária de General Severiano tem muito peso, tem muito valor. Agora vamos ali, meus amigos, ao assunto principal do vídeo. Com a segunda janela de transferências que se encerrou na última segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024, o Botafogo, nesse momento, tem o melhor elenco do Brasil? Vou responder essa pergunta para vocês em algumas etapas, meus amigos. Esse vídeo vai ter edição, então vai ter algumas informações interessantes para vocês. Eu montei em um site ali que você consegue montar escalações de forma personalizada. Vou colocar a imagem na tela em breve, mas primeiramente vamos debater um pouquinho sobre a segunda janela de transferência do Botafogo, né? Que foram trazidos 8 jogadores. Vamos nomeá-los aqui. Chegou na segunda janela do Botafogo Igor Jesus, Alan, Thiago Almada, Matheus Martins, Mohamed El Araújo, Vitinho, Adrielson e Alex Telles. Meus amigos, avaliando todas as outras janelas, eu acho que o único clube que rivaliza com a gente a nível de possibilidades de jogadores de peso e que podem ter um impacto no time é o Flamengo. Não vejo nenhum dos outros clubes ali. Assim, no quesito gastos, o Cruzeiro gastou um valor próximo ao nosso. Alguns lugares diz que é um pouco maior, 2, 3 milhões maior, outro diz que é parecido, outro diz que é um pouco menor, mas vamos colocar com um valor semelhante. Mas para mim o Cruzeiro nessa segunda janela melhoraram o time, com certeza, mas não tiveram o mesmo impacto e para mim não são jogadores da mesma qualidade dos jogadores do Botafogo, que chegaram no Botafogo. Para mim a segunda janela do Botafogo é superior, mesmo com uma possível Flamengo podendo se aproximar um pouco, mas também para mim o Botafogo tem um número maior e ou tanta qualidade quanto ou até um pouco superior às do Flamengo nessa segunda janela. E assim, já tem alguns jogadores que já estão arrebentando. O caso do Igor Jesus. O Igor Jesus é um grande achado aqui do nosso scout, ali, que pra mim hoje é o melhor do Brasil, scout do Botafogo. Jogador desconhecido ali pela grande mídia, por maioria do pessoal do ramo do futebol. Hoje está sendo um dos melhores centroavantes do país ali, fazendo 5 gols em 5 jogos decisivos para o nosso Botafogo. Thiago Almada, um cara que é craque. Cara que é craque ali, veio da seleção argentina, campeão do mundo, jogou a última Olimpíada. Ainda tem o que melhorar no Botafogo, com certeza, principalmente a parte de finalizações. Ele é um cara que finaliza muito bem, ainda está um pouco retraído nesse aspecto, mas é um cara muito em cima da média. Vamos ver aqui mais. Matheus Martins, no momento é reserva, porém tem evoluído bastante, tem se mostrado fazendo gols importantes, melhorando muito o jogo do Botafogo, também jogos decisivos, mostrou isso contra o Flamengo, contra o Palmeiras na Libertadores, tem se destacado. Alan, volante, para mim é um cara que é craque, um cara que tem um histórico gigante no futebol, porém ainda o ritmo de jogo dele ainda não está na rotação do time, mais a parte física e a parte de ritmo de jogo. Um cara que ainda não está encaixado nessa dinâmica de movimentação e intensidade absurda do Arthur Jorge. Para mim é muito mais parte física e de ritmo do que parte técnica, para mim ele tem de sobra. O restante não vimos em campo ainda. No caso, Vitinho, para mim vem para ser o titular do lateral direito. Alex Telles vem para ser o titular do lateral esquerda. Adrielson, nesse momento, vem para compor elenco, né? Porque não tem como tirar nem Barbosa nem Bastos, vem para brigar por posição, mas zagueiro de extrema confiança, nível de elenco excelente. Eu só vejo o El Araújo aqui como uma aposta, uma promessa. Assim, dos 8 jogadores de segundo geral do Botafogo, todos os outros vieram para resolver. Ou já estão resolvendo, ou são opções espetaculares, mesmo ficando no banco, são caras que podem resolver o jogo. Então de 8, 7 vem para resolver. Só o Araújo é uma aposta, mas também é um cara com muito potencial. O franco-marroquino, né? Era uma joia ali no Lyon ali que pode desenvolver, mas esse é uma aposta. Esse não tem como botar a mão no fogo, como cravar. Agora todos os outros, jogadores de altíssimo nível que vêm para resolver.
Aí questão de titular reserva é algo momentâneo, mas que os caras têm totais condições de se tornarem titulares. E alguns que já estão resolvendo, como o caso do Igor Jesus. Né? Então, para mim, a janela do Botafogo foi a melhor de todos os clubes do Brasil, a segunda janela de transferência. Agora, eu quero mostrar para vocês a dimensão real desse elenco do Botafogo com essas contratações. Eu vou botar uma imagem na tela aqui para vocês da escalação, provável escalação titular do Botafogo com esses acréscimos desses jogadores. Para mim, esse aqui é o time A do Botafogo, levando em conta tanto as contratações como o melhor time que tem jogado recentemente. Né? Para mim, John, claro, né? John no gol, Vitinho na direita, Bastos, Barbosa, dupla de zaga, Alex Telles na lateral esquerda. Os dois volantes, Gregory e Marlon Freitas. Na ponta direita, Luiz Henrique, que para mim vinha sendo o melhor jogador do nosso Botafogo. Nesses últimos jogos ele deu uma caída um pouquinho, mas pelo tempo ainda considero ele o mais importante. Na esquerda, Almada. E ali na frente, Savarino e Igor Jesus. O Igor Jesus tendo muito destaque, né? Sendo o mais decisivo nesses últimos jogos gigantes que o Botafogo tem tido. E o Almada e o Savarino tem uma dinâmica ali bem interessante. O Savarino não é um segundo atacante propriamente dito, ele é um meia de criação, meia atacante, mas ele troca muito de posição com o Almada. Muitos momentos o Almada vem para o centro, o Savarino vai para a esquerda, é um pouco da movimentação para deixar a marca do adversário perdida na dinâmica do Arthur Jorge. Esse é o nosso time A, no meu ponto de vista. E agora, que acho que a gente vai ver a dimensão do elenco do Botafogo quando você vai ver o time B. O time dito B, que seria o time reserva do Botafogo. Olha só, Gatito, goleiro histórico gigante no clube aqui há muito tempo, goleiro confiável, com certeza. Nas laterais, Cuiabano na esquerda, Matheus Ponte na direita, que no momento são os nossos laterais titulares. Ali na zaga, Adrielson, nesse momento. Eu particularmente não quero usar o Halter ali, nem no time B. Então, eu pensaria uma improvisação tanto do Marçal como do Danilo Barbosa, ali pra zaga. Mas, assim, como o time está muito encaixado, daria até para pensar no Halter mesmo na zaga para não ter improvisação nenhuma. Porque o elenco que a gente tem hoje, dá para você ter zero improvisação, tanto time A como time B. Então, com o Adrielson ali também, acho que tem chance do Halter também dar uma melhorada ali, jogando junto com o Adrielson. Agora lá para cima, Tietchan e Danilo Barbosa. Danilo na sua, né, de volante. Tietchan ou Danilo Barbosa de um lado, Alan do outro, como a dupla de volantes. Aí o quarteto ofensivo, na direita, Matheus Martins. Na esquerda, Jefinho, contando que o Jefinho volte está prestes a voltar da lesão, né? Provável que ele volte em setembro mesmo. E a dupla de ataque ali, Tiquinho Soares, camisa 9, centroavante, e Júnior Santos, que também deve retornar em breve da sua lesão. Eu particularmente acredito que em setembro, tanto o Jefinho como o Júnior Santos têm grande chance de retornarem. Então já coloquei os dois aqui. Aí vocês olham isso aqui, meus amigos. Olha o time B do Botafogo. Para mim, isso aqui que é o mais surpreendente. O time B do Botafogo, com vários jogadores que são titulares ou foram titulares decisivos na maior parte da temporada. Esse time B do Botafogo, meus amigos, é melhor que muitos times titulares da Série A. E no meu ponto de vista, esse time B do Botafogo tem condições de ganhar mesmo dos melhores elencos. Mesmo que a nível de nome, de medalhão ali, em alguns poucos casos também, né? Porque fica abaixo não ser do time titular, talvez, de Palmeiras e Flamengo. Porém, não dá para dizer que esse time reserva do Botafogo não consiga vencer Palmeiras e Flamengo com o seu melhor. Levando em conta o encaixe, a técnica, a dinâmica do Arthur Jorge. E, claro, vários jogadores decisivos aqui. Júnior Santos, Tiquinho, Matheus Martins, Cuiabano, que vinha sendo, se não o melhor, um dos melhores laterais esquerdos do campeonato. Matheus Ponte tem conseguido melhorar muito, né? Adrielson, a chegada do Adrielson, um baita zagueiro. Alan pegando ritmo de jogo ali, um craque na volância. Tietchan, o Danilo ali. Então, meus amigos, isso daqui pra mim me faz acreditar que hoje o Botafogo tem o melhor elenco do Brasil. Porque você não tem lacunas em nenhuma posição. Tanto o Flamengo como o Palmeiras, que são tão exaltados, têm lacunas nos seus elencos.
A lateral direita do Flamengo, por exemplo, é terrível na mão de Wesley e o Varela. A volância ali tem poucas opções. Pulgar sai, Gerson improvisado, acontece algumas coisas. No ataque, nenhum outro time tem dois centroavantes de altíssimo nível, como a gente tem com o Igor Jesus e Tiquinho Soares. E ainda jogando que entregam, né? Não só nome. E o Palmeiras em particular tem sido muito refém do Estevão, do garoto Estevão, jogadores que outrora foram muito decisivos nesse momento muito abaixo, como o Veiga, o Flaco Lopes, o Rony. A dupla de zaga ano passado foi muito bem, esse ano está bem abaixo, o Murilo e o Gomes. Então os caras. E quem chegou, o Felipe Anderson e o Giai, né, o lateral direito argentino, não mostraram que veio. Então para mim hoje o nosso elenco é superior do Palmeiras. E agora pensando em Flamengo, uma coisa que eu até falei com alguns flamenguistas, alguns até repensaram e me deram alguma razão. Que é o seguinte, o Flamengo tem condições de montar time A e time B, assim como o Botafogo? Tem condições. Tem jogadores das posições para montar dois times também. Porém, tivemos uma prova do time totalmente reserva do Flamengo contra o São Paulo no Morumbi. Levou um baile. Perdeu só de 1-0 por sorte. E, no meu ponto de vista, mesmo com todo esse elenco do Flamengo, 3 caras são cruciais para esse time. Que para mim são muito acima da média, craques. Pedro, Arrascaeta e De La Cruz. Quando um desses 3 não jogam, o time cai de rendimento. Quando 2 não jogam, o time cai demais. Vocês viram a derrota do Flamengo pro Corinthians, ele só com o Pedro ali. Sem criação nenhuma. Para mim, um quarto jogador seria o Gerson, que dá uma ajuda no meio campo e tal, mas eu não considero o Gerson craque. Considero o Gerson um jogador muito bom, mas não considero ele craque. Para mim, ele não tem o mesmo peso desses 3. E quando um ou 2 desses 3 não jogam, o time cai abruptamente. O Botafogo hoje não tem isso. O Botafogo, se perde 2, 3, 4, 5 jogadores, você tem alguém à altura para repor e o time manter o sarrafo lá em cima. Então, eu vejo isso no Botafogo que eu não vejo no Palmeiras e no Flamengo nesse momento, que eram ditos os melhores elencos do Brasil por muitos anos, né? E até esse ano mesmo. Eu vi pouquíssimos terem coragem de admitir que hoje o Botafogo é superior ao Flamengo e Palmeiras. A Palmeiras até que eu vi um número razoável, superior ao Palmeiras. Agora a Flamengo, muitos ainda botam o Flamengo como elenco galáctico, né? Então, no meu ponto de vista, hoje sim, eu espero ter conseguido argumentar bem pra você, não ter sido clubista, não é simplesmente porque é meu time. Eu tento ter alguma lucidez aqui nessa análise aqui que eu trago pra vocês aqui. E mostrando também os jogadores, né? A janela, e pra mim, a janela do Botafogo, segunda janela, foi a melhor do Brasil e tornou o nosso elenco o mais forte do Brasil também. Pra mim, hoje o Botafogo tem condições de montar 2 times extremamente competitivos. E se perder 2, 3, 4 jogadores do time titular, 5, tem condições de repor a altura ou muito próximo e manter o time em altíssima rotação. Então era isso. Deixa aqui embaixo nos comentários, inscrevam-se no canal, concordam, discordam e algum outro ponto de vista importante, né? Fora isso, só alegria, né, meus amigos, essa semana. Liderança do Brasileirão, essas contratações aqui animaram extremamente nosso glorioso, muito forte na disputa pelo título brasileiro e pelo título da Libertadores. É isso. Valeu!